Vamos lá para minha tela. Próxima tabela é dividir colunas, underline, dígito. Então, grava esse nome para que você possa assistir o vídeo e fazer os testes nessa tabela aqui. Ó. Então, na minha tabela, aqui na minha tela, nós temos tabela preço. O que é essa tabela preço aqui? Ó? Nós temos uma letra, então uma letra A, B, C, D, I, AX. Então, essa letra, no começo desse número, identifica qual que é a tabela de classificação de preço do produto. Mas isso aqui você não consegue fazer nada, nenhum cálculo, nenhum fio consegue fazer nada, porque está poluído, é um dado poluído, um dado morto. Então, para você melhorar isso, o que você precisa fazer? Pegar as letras, deixar as letras que identificam a sua tabela em uma coluna e os números, né, o preço do produto em uma outra coluna, para que então você possa trabalhar com eles. Poderia até ser fácil, nós poderíamos até utilizar a divisão por caractere, porque nós temos A, uma letra, duas letras, três letras. Só que o problema está na quinta linha, onde possui duas letras. Então, se você utilizasse o comando dividir colunas por delimitador, não ia funcionar, porque não tem nenhum delimitador que identifique a quebra da sua coluna. Se você utilizasse o delimitador o divisor por número de caracteres, também não ia funcionar, porque se você colocasse 1 aqui na coluna 5, iria retornar apenas o A e na segunda coluna o X. Então, para poder resolver esse problema com um único comando, você vai clicar sobre a sua coluna, vai vir aqui ó, em transformar, dividir colunas, não dígitos para dígitos. Nós temos a opção também dígitos para não dígitos. Qual que é a diferença? Dígitos para não dígitos quer dizer que ele vai começar avaliando números e na hora que houver uma letra, ele vai dividir então as colunas. No nosso exemplo, nós começamos com a letra. Então nós queremos que ele divida a sua coluna quando houver uma transição de letra para dígito. E é justamente o que nós temos aqui. Então é a última opção, por não dígitos para dígitos. Então eu vou clicar aqui. Então, automaticamente, ele já fez essa divisão. Só que, diferente das outras, ele faz automaticamente a quebra das suas colunas todas as vezes que houverem uma transição. Então, nós temos aqui a primeira coluna, que é o que nós gostaríamos de que houvesse, que seria o A, B, C, D e o AX em uma coluna, para identificar a tabela. A segunda coluna, nós queríamos que tivesse todas as outras informações aqui. Só que no meio desse dígito havia uma vírgula. Então, ele foi lá e identificou que a vírgula não é um dígito e separou novamente a nossa coluna. Mas já calma, é simples de resolver. O que você pode fazer? Seleciona as duas colunas que ficaram de fora e agora você vai aqui ó, em transformar dados e vai clicar aqui, ó, mesclar colunas. Então, mesclou, vai dar um OK. Pronto, está aqui já os seus valores já juntos da forma que deveria estar. Então vamos lá, vamos também substituir o título das nossas colunas. Cliquei duas vezes no primeiro título, vamos chamar essa coluna de tabela. E o segundo, vamos chamar de valor. Aí nós temos um detalhe importante aqui. Ó. Valor, ele está em formato de texto. A tabela em formato de texto. A tabela em formato de texto é ótimo. Já está ali com formato, ela é realmente um texto, então está correto. Agora, o valor em formato de texto, você já não consegue fazer contas com ele. Você não consegue identificar, por exemplo, a soma total ou o valor da venda total com base em essa precificação. Então, o que você precisa fazer? Ó? Vou dar um ESC, vou tirar aqui o zoom da minha tela e vou clicar sobre o ABC e vou clicar aqui, ó, número decimal fixo. Observe que no número decimal fixo nós temos já o ícone de um cifrão. Então ele já identifica que o padrão de números desse decimal fixo é um número que é compatível com valores monetários. Então eu vou escolher essa opção aí. Ó. Cliquei novamente, número decimal fixo. Então você vai observar agora que ele vai alinhar à direita, que é o padrão dos números, tanto no Excel quanto no Power BI. Então, pessoal, agora a nossa tabela já está conforme, está perfeitamente desenvolvida conforme o nosso objetivo. Então, nós acabamos de ver como fazer divisão de colunas com base em uma transição de não dígitos para dígitos. Em outras palavras, de letras para números. Então, toda vez que houver uma transição de letras para números, utilizando esse comando, ele vai quebrar em uma nova coluna. Então, fique atento quando houver mais de uma transição dentro do seu texto, do texto da sua célula, porque aí você pode estar dividindo em muitas outras colunas e talvez não seja esse o objetivo. Então, se você precisar que apenas quebre de apenas uma coluna, ou seja, de uma ele vire duas, nós temos um comando específico na linguagem M, mas aí vai ficar para as próximas aulas. Nessa aula, o objetivo é realmente mostrar as operações padrão do Power Query. Beleza? Na próxima aula, nós já vamos ver como somar e multiplicar colunas para gerar uma nova coluna com resultado. Então, nós acabamos de ver algumas etapas de transformação de dados utilizando divisão de colunas, e aí nós vimos por delimitadores, números de caracteres e transição de não dígitos para dígitos, de letras para números. É isso aí, pessoal. Agora vamos lá para a próxima tabela, que é quando nós vamos aprender como fazer cálculos dentro do Power Query.